Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Como eu já disse em alguns comentários, a minha intenção com a criação do Relembrando era contar todo o arco 6, mas por eventos ao invés de por volumes. Dessa vez, eu tô trazendo uma das lutas finais do arco 6. Todo o desenvolvimento dos Július nesse arco girou em torno da sua identidade. Por ter o seu nome devorado pelo Roy Alphard, todos se esqueceram de quem era o Julius. Agora, sem um nome para chamar de seu, ele lutou para manter a única coisa que tinha sobrado para ele, o seu ideal de cavaleiro. Lutando para que nem isso fosse perdido, ele enfrentou o Raid algumas vezes durante o arco 6, e no seu último confronto, foi o momento em que seu ideal seria posto à prova. E mais do que uma batalha para proteger os seus amigos dos perigos que rondavam a torre, aquela seria uma batalha que tornaria mais forte o coração do cavaleiro sem nome. Mas antes de eu começar esse resumo, deixa o teu like aí no vídeo e também se inscreve no canal. Se tu quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E para quem quiser comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, eu vou estar deixando um link para a Amazon aí na descrição também. Agora, vamos começar o vídeo. A confusão tinha se iniciado na torre. Os Majus enlouqueceram e começaram a atacar a torre de Pleiades. A Beatrice tinha dado as direções para todo mundo, já que o Subaru estava sob efeito do livro do Raid. Ele não estava consciente, e por isso ela teve que fazer isso. Mas ainda no livro, o Subaru foi capaz de reaver as suas memórias. Ao acordar, ele se junta com a rapaziada e diz o plano dele para lidar com todos os problemas. Ele fala que a Emília tem que ir para o topo, completar o último teste. Depois que geral se separa, a Emília leva a Erídina junto. Já que elas passariam pela área onde rolou o segundo teste da torre, ela levou a Erídina porque ela queria estar do lado dos Július, e também para entregar uma mensagem do Subaru. Chegando lá, elas deram de cara com uma cena que já era de se esperar, levando em consideração a personalidade do Raid, e o poder dele também. O Július estava sendo espancado. Ele foi para enfrentar o juiz do segundo teste, mas obviamente não estava se saindo muito bem. O poder do primeiro santo da espada não era brincadeira. Mesmo que nem estivesse lutando a sério, a velocidade e a força do Raid eram absurdas, ao ponto de o Julius não ser capaz de fazer nada. Aproveitando que os dois estavam concentrados na luta, a Emília decide interferir. Acima da cabeça deles, ela cria uma estrutura de gelo no formato de um pingente, grande o bastante para cobrir todo o teto daquele cômodo onde eles estavam. O Julius e o Raid tiveram reações bem opostas àquele ataque. O Julius pulou para o lado, pensando em tentar desviar daquele golpe. O Raid, no entanto, encarou aquilo. Usando o único hashi em sua mão, ele o usou para parar a queda daquele gigante ataque de gelo. Mas mesmo assim não bastou. O gelo continuava a empurrar o Raid para baixo. O Raid põe mais força nas pernas, e ao fazer isso, o hashi que estava em sua mão e a grande estrutura de gelo se partem em pedaços. A Emília deixa a Erídina no chão e parte para o topo da torre. O Julius pergunta se a Erídina vai ficar ali também. Ela diz que sim, porque isso é algo que a Anastácia faria. A Anastácia tinha se selado dentro do próprio Odd para evitar que a autoridade da Gula a fizesse esquecer de tudo. Mas isso não funcionou, pois a Erídina não foi capaz de devolver o controle do corpo à sua dona original. E agora, a Erídina estava em uma situação ruim, pois ela não conseguia pôr a sua confiança nos Julius. Eles não tinham nada que os ligava. Não que a Erídina pudesse lembrar. Então era difícil ter essa confiança nos Julius. Mas a Emília, que estava na mesma situação dos Julius, de ter o nome devorado pela Gula, estava mais confiante do que nunca. Mas a Erídina se pergunta o porquê disso. A resposta era clara, porque a Emília tinha alguém que a daria esse suporte. Ela tinha um Subaru que tinha recuperado as memórias e não esqueceu da Emília, mesmo com o nome dela sendo devorado. Por essa fé no Julius parecia irreal, mas a Emília fez isso como se não fosse nada demais, só porque ela tinha uma única pessoa que se lembrava dela. A Erídina decidiu que faria o mesmo que não parecesse real. Por causa disso, ela decidiu ficar do lado do Julius, e acreditando que ele venceria, ela seria a testemunha daquele embate contra um espadachim lendário. Aproveitando o momento, a Erídina entrega a mensagem do Subaru, que era para ele se apressar e acabar com isso rápido, porque lutas estão acontecendo por todo lado. O Julius soltou uma leve risada ao ouvir que essa era a mensagem do Subaru. Isso era um ato incomum para o Julius, rir no meio de uma batalha. Se ele saiu da concha, então eu também não posso me permitir perder. Foi um murmúrio baixo, mas vindo do Raid, não era como se não significasse nada. A batalha se iniciaria a qualquer instante. E como uma forma de reconhecer o seu oponente, o Raid diz: Balançador de graveto, Raid, lembre-se desse nome enquanto você morre. Se apresentar durante uma luta era um jeito de mostrar ao oponente que ele era digno. Era um gesto que mostrava respeito àquele que você enfrentaria. E controlando o seu coração, emocionado por ser reconhecido por um dos heróis que enfrentaram e derrotaram a bruxa da inveja, o Júlio se prepara para o combate. Várias batalhas estavam acontecendo simultaneamente, mas nenhuma delas além dessa era tão unilateral.
Mesmo com uma só mão, usando só um hashi como arma, o Julius estava sendo oprimido durante a luta. O Reid desfere um chute poderoso no Julius, que ele defende usando o punho da espada, mas a força daquele chute o mandou para longe. Antes que ele pudesse levantar, o Reid o acerta de novo. O espadachim de cabelos vermelhos estava decepcionado. Ele esperava que com a chegada da Irídina ali, o Julius finalmente se soltaria e lutaria com tudo, mas não foi esse o caso. O Julius ainda deixava os seus ideais de cavaleiro ditarem como seriam seus movimentos, mas o Reid sabia que isso era só uma máscara, e que no fundo, o Julius era igual ao Reid, um balançador de gravetos. Mas desde o dia que seus pais morreram, o Julius decidiu deixar de lado o que os outros chamariam de seu verdadeiro eu. Foi essa mesma dedicação que o fez chegar até onde ele está agora. Ele se virou para Irídina atrás dele e a disse que não era necessário se sentir culpada por não ser capaz de se lembrar dele. Aos seus quase espíritos também, ele pediu desculpas. Eles também o esqueceram depois que ele perdeu o nome. O Julius acreditava que poderia restaurar essas relações caso ele recuperasse o seu nome, mas lá no fundo, ele só não os deixava ir porque tinha medo. Medo de perder as poucas coisas que restaram para ele. Naquele momento, o Julius estende o braço e desfaz o contrato que ele tinha com os quase espíritos. Contrato esse que ele tinha desde antes de se tornar cavaleiro, há 10 anos. Mesmo assim, eu o chamaria mais uma vez. Eu as amo. Se vocês podem aceitar o amor de alguém tão pretensioso quanto eu, então vamos nos unir mais uma vez. Vamos forjar um novo pacto. E ao estender o braço para cima, os quase-espíritos e o cavaleiro formaram um novo contrato. E agora, com os quase-espíritos emanando um brilho que estava mais forte do que antes, sinalizando a evolução de quase-espíritos para espíritos, eles encaravam um homem que representava o pináculo da esgrima. Vendo aquilo, tudo o que o Reid podia sentir era decepção. Ele disse que o Julius poderia ter se tornado mais forte se tivesse saído da concha, mas ao invés disso, ele decidiu se manter na superficialidade, nas aparências. Dessa vez, o Reid estava disposto a machucar o Julius até fazer ele chorar, e por causa disso, ele jogou o hashi que ainda tinha no chão e deu um grande pulo para trás. Ele pegou a espada da seleção, a espada que deu início ao segundo teste, e a usaria para enfrentar o melhor dos cavaleiros, mas dessa vez o levando a sério. Tolo que alcançou a espada celestial, ganhe sua sanção. Essa era a frase do Reid, mas o Julius a disse por ele. O Reid pergunta o nome do Julius, e o Julius se apresenta, e ainda faz uma piadinha dizendo que o nome é bem esquecível. Com seus espíritos agora mais fortes, o Julius pôde concretizar uma técnica que até então era impossível. Suas duas magias mais poderosas eram aquelas em que todos os elementos eram combinados em um único ataque. Ambos os ataques já apareceram em anime. Clauséria usa os 6 elementos para criar uma explosão mágica. Ela é muito poderosa, capaz de causar graves danos até mesmo no arcebispo do pecado. Clarista usa os 6 elementos para imbuir a espada do Julius, tornando os seus ataques mais poderosos. Os 2 ataques ele já usou em arcebispos, um no Betelgeuse e outro na Capela. E dessa vez, com as novas capacidades dos espíritos, ele foi capaz de usar os 6 elementos para imbuir o seu próprio corpo com o brilho arco-íris. E usando sua nova magia, ao Clanvel, o Julius parte para cima do Reid. O primeiro santo da espada ergue a sua espada por cima e desfere um ataque na diagonal. Um mero balançar da sua espada já era capaz de cortar o mundo. Era um poder absurdo. De fato, o ápice de um espadachim. A Irídina testemunhou aqueles momentos, sem tirar sua atenção de lá. Ela já sabia o porquê da Anastácia ter se escondido no próprio Odd. Foi para que ela não se esquecesse daqueles que fossem devorados pela gula. Mas naquele momento, a Irídina diz: "Não ver o momento mais legal do seu cavaleiro? Por mais mesquinha que você seja, não tem como você perder algo assim, certo?" A batalha continua e mesmo usando a sua técnica mais forte, o Julius ainda estava sendo oprimido. Ele usou toda a sua força e a força dos seus espíritos na sua técnica mais forte. Mas bastou que o Reid desferisse um golpe sério pela primeira vez para que o Julius fosse lembrado do abismo de poder e técnica que havia entre os dois. Ele estava tentando, com todas as forças, resistir àquele golpe do Reid. E por trás dele, ele escutou alguém dizer: "Julius, vai, meu cavaleiro." Esse foi o último empurrão que ele precisava para dar um passo adiante. O Reid alcançou o ápice da esgrima no momento em que foi capaz de aplicar um corte, capaz de cortar qualquer coisa. Isso era o topo, o ápice. Seja com uma espada ou com um hashis, contanto que o Reid usasse essa técnica, ele seria o espadachim mais forte. O corte embaixo do olho esquerdo do Julius, causado por esse ataque, seria o lembrete de que ele enfrentou o melhor espadachim da história. O Julius resistiu a esse ataque com todas as forças. Porém, um final inesperado foi o resultado dessa luta. Do mais absoluto nada, a luz que emanava do corte que o Reid lançou desapareceu. O Julius estava fazendo força para resistir a ser lançado para trás,
e no momento em que o corte sumiu, ele acabou indo pra frente com tudo. E aproveitando desse momento, o Julius desferiu um golpe que perfurou o peito do Reid. Daquela ferida, várias rachaduras começaram a aparecer e cobrir o corpo do Reid. O limite da autoridade da gula tinha sido atingido naquela luta. O corpo de Roy Alphard, o arcebispo que devorou o Reid, não foi capaz de suportar a alma do primeiro santo da espada e começou a colapsar. O combate foi encerrado. As rachaduras se espalharam ao ponto de o corpo do Reid desaparecer. E com a vitória moral do Reid, já que o ataque teria acabado com Julius se a luta continuasse, a figura do primeiro santo da espada, o homem que foi capaz de alcançar o título de espada celestial, desaparece, deixando para trás uma cicatriz que o Julius jamais esqueceria. E no chão, o corpo do arcebispo que não foi capaz de suportar tanto poder estava caído, com a ferida pelo estocamento do Julius no peito. O melhor dos cavaleiros guardou sua espada e se virou para trás. Agora com o brilho arco-íris cessado, ele encara a mulher que ele jurou seguir e tornar rainha. Aos pés dela estava uma raposa branca, que antes se escondia na forma de um cachecol. Ele se aproxima da moça e ela se apresenta. Eu sou a Anastácia Roxin. Eu quero tudo nesse mundo. Então, senhor bonitão, qual é o seu nome? Ao perceber que sua mestra havia voltado, porém sem memórias, o Julius se apoia num dos joelhos na frente dela e se apresenta. Milady, eu sou Julius Júquilius, seu cavaleiro. Você pode ter esquecido. No entanto, eu jurei minha lâmina a você. Dedicarei toda a minha força para apoiar sua ambição. Os laços que tinham sido quebrados foram restaurados em Electra, o segundo andar da torre, e assim, mais um dos 4 obstáculos foram derrotados, finalizando a luta. Essa luta foi o ápice do Julius até o momento. Nos arcos posteriores ele não teve tanto destaque assim, mas aqui nessa luta, a gente viu tudo que o Julius tem a oferecer por enquanto. Ele disse que quando voltasse a Lugnica, desafiaria o Reinhard para uma luta. Isso é uma coisa que ele nunca fez. Apesar de eles serem amigos, ele nunca pediu por uma luta amistosa entre eles. O Julius viu Cécilos desafiar o Reinhard antes, mas nunca fez o mesmo. Mas com tudo o que está acontecendo agora, o Julius vai chegar lá e vai ficar extremamente confuso. O Subaru foi selado e o Reinhard muito provavelmente vai ser derrotado. Então ele vai ter que encarar o Aldebaran. E isso é curioso porque, partindo do pressuposto de que o Aldebaran é um clone do Subaru, as coisas ficam bem mais interessantes. Porque no arco 3, depois daquela luta do Julius contra o Subaru, o Julius diz que gostaria de enfrentar o Subaru em algum momento de novo. Isso talvez não aconteça com o Subaru especificamente, mas pode rolar com o Aldebaran. Pô, o cara foi capaz de encarar o Garfield. Ele não venceu sozinho, mas ele deu um trabalho do caralho. Então, um combate entre ele e o Julius pode ser mais equilibrado. O problema, além da diferença de capacidade, também vai ser a quantidade de mana, já que cada espírito tem a sua reserva, além da do Julius, que não é pouca coisa. Mas o Aldebaran foi treinado pela própria Echidna, que é uma mestra em todos os elementos mágicos. Então ele deve dar conta caso uma luta entre eles aconteça. E sinceramente, eu quero muito ver isso acontecer. O cara que mais odeia cavaleiro, tendo que enfrentar o melhor dos cavaleiros. Isso seria uma luta bem interessante. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.